Esta chamada está sendo gravada. Então, turma, vamos tratar hoje da sexta lei da apometria. Penso que será um encontro breve. E até aqui nós vimos, primeira lei, acoplamento, segunda lei, desdobramento, terceira lei, lei da ação do espírito desdobrada à distância, ou lei da viagem astral, quarta lei, da formação dos campos de força, quinta lei, lei da revitalização dos médiuns, e sexta lei, a lei da condução do espírito desdobrado aos hospitais do astral. O que é que o sistematizador da apometria disse? Né? Os espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Ele denominou essa lei de lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para planos mais altos em hospitais do astral. É um nome grande aí. E outros autores simplificam simplesmente chamando a sexta lei de lei da condução do espírito desdobrado. O sistematizador, ele fez uma ênfase na limpeza que deve ter a pessoa que vai para os hospitais, que será conduzida para o Hospital do Astral, sendo como um pré-requisito para que isso venha acontecer. Então, ele se preocupa com a limpeza. Veja que essa lei, ela se distingue da terceira lei, porque aqui é uma abordagem sobre o paciente. Embora vocês verão que os autores que desenvolveram as técnicas da Casa do Jardim, né, o Pedro, João Pedro Farias Rodrigues e o Vitor Ronaldo Costa, eles fazem alguns desdobramentos dessa sexta lei, certo? E ela não se aplica somente ao paciente, mas também aos médiums, aos trabalhadores da apometria. Vitor Ronaldo Costa. Os espíritos encarnados, quando libertos temporariamente das amarras que os prendem ao corpo físico, quer pelo sono fisiológico, quer por meio de técnicas de desdobramento do corpo astral, caso não sejam portadores de razoáveis qualificações morais e não se encontrem devidamente protegidos por seus guias espirituais, podem correr o risco de caírem nas mãos dos predadores desencarnados e sofrer as consequências desagradáveis das investidas deles. O mundo astral nos reserva surpresas embaraçosas. O próprio peso específico do perispírito de um encarnado, se não for dos melhores, pode conduzi-lo no instante do desacoplamento ao encontro das paragens desoladoras e opressivas do umbral inferior, habitadas por entidades menos felizes, revoltadas e agressivas. Aqui, o Vitor Ronaldo tem uma preocupação com as intercorrências do transporte do paciente ou do próprio médium, quando ele se desdobra e ele se desloca, né, até um determinado lugar no astral, ele tem uma preocupação com os ataques que podem ocorrer, certo? As investidas de obsessores, porque devemos considerar que o nosso astral, né, é denso. Mesmo sendo, se for na crosta, no deslocamento
na crosta, no umbral médio e, pior ainda, no umbral inferior. E até esses hospitais que ficam quase que praticamente próximos, né, da nossa dimensão, que muitos chamam de terceiro umbral. E aí ele diz, portanto, há de se exigir cuidado prévio quando se pretende devassar conscientemente a erraticidade espiritual por meio das técnicas de sonambulismo magnético induzido. Não bastam os campos de força protetores, é preciso que trabalhemos em uníssono com os mentores espirituais, buscando manter elevado nosso padrão vibratório mental por meio de preces e da conduta digna. Então, ele cita aqui campos de força que devem ser empregados, mas não somente, porque eles não são suficientes. Ele cita a proteção dos mentores e ele cita também a necessidade da elevação da nossa frequência, através do pensamento elevado, de conexão com os nossos mentores, com o plano maior. E, claro, uma coisa que a gente deve nos esforçar, né, todos os dias, que seria a conduta digna, né, o nosso proceder, né, que vai formar a soma de nossa vibração. E aí o João Pedro Farias Rodrigues, ele diz: o corpo astral do paciente desdobrado é conduzido sob o comando do dirigente e da assistência dos guias espirituais aos hospitais e postos de socorro no plano astral para que receba o tratamento adequado ao seu caso. Os médiuns colaboram nessa condução, fornecendo a energia necessária para o deslocamento ou a volitação dos servidores que acompanham a condução. Então, veja, além dos guias, dos mentores do campo de força, ele fala também de uma assistência dos próprios servidores que participam ali da equipe da apometria, né, que estão realizando o trabalho, que podem desdobrado acompanhar o paciente até o hospital do astral. E lógico, né? Mesmo aqueles que não desdobram, eles participam de que forma? Doando a energia necessária, entrando em sintonia com todo o grupo, né? E sem essa energia não tem como o trabalho acontecer. A gente já viu isso, né, em outros encontros, né? Todo o ectoplasma é fornecido naquele momento a nossa energia vital para que o trabalho venha a ocorrer, né? Que é o combustível para que as coisas aconteçam. É importante salientar que a lei aponta para a necessidade de que o paciente esteja livre da presença das peias, amarras magnéticas, que poderão dificultar a condução dele. Isso nos remete à importância da higiene astral do consulente logo no início do atendimento ou antes de ser conduzido aos hospitais da espiritualidade. Então, aqui agora o João Pedro está enfatizando o ponto da higiene, no caso do plano extrafísico, né, astral, do perispírito, do consulente, antes de ser conduzido. Por quê? Essas peias, né, dificultam o trânsito. Se ele estiver livre dessas amarras magnéticas, ele se conduz com mais liberdade, consegue se movimentar com mais facilidade. A literatura nos mostra que muitos espíritos estão pés de chumbo, né? São densos, eles não conseguem nem flutuar, né, nessa dimensão. E não pensem que todos os espíritos que estão no astral conseguem volitar, né?
E os encarnados ainda, né, presos a essas energias até do corpo físico e do duplo etérico, eles conseguem levar um pouco dessa energia também, tá? Além dessas que ficam agregadas no corpo astral ou perispírito. E aí, o Norberto Peixoto, ele fala o seguinte, que não é que lá na casa dele, na fraternidade do Triângulo, eles fazem isso mais ao final do atendimento, com o consentimento da equipe espiritual. Diz ele, em um tópico nessa obra, condução dos espíritos encarnados, desdobrados para hospitais do astral. Ao conduzirmos o paciente encarnado para o tratamento em um hospital no astral, é obrigação do grupo tirar todo tipo de peias, amarras magnéticas, enfim, material pesado, facilitando o trabalho da espiritualidade. Esse encaminhamento se dará no final do atendimento, com o consentimento da equipe espiritual que dá suporte aos trabalhos. Né? E aqui o João Pedro fala aqui, né, na Casa Espírita, no início do atendimento. Aí cabe a cada um avaliar, né, qual o melhor momento para isso, em que momento a pessoa deve ser conduzida, sendo que sempre antes de ela ser conduzida, é necessário fazer essa limpeza, tá? E como é que é feita essa limpeza? Segundo José Lacerda de Azevedo, o sistematizador da apometria. Existem duas formas. Ele diz: é comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior para tratamentos em hospitais e encontrá-lo já fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e de toda sorte de peias de natureza magnética, colocadas por obsessores interessados em prejudicá-lo. Nesses casos, é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente, o que pode ser feito, e de modo muito rápido, pelos espíritos dos médiuns desdobrados. Se estes não puderem desfazer os nós, ou não conseguirem retirar esses incômodos obstáculos, o trabalho será feito pelos socorristas que nos assistem. Então, segundo José Lacerda, quem faz essa limpeza são os próprios médios desdobrados, certo? Então, os médios da equipe são desdobrados, o consulente é também desdobrado, e aí os médiums vão lá e fazem a limpeza. E aí, se eles não conseguirem fazer isso, segundo José Lacerda, isso poderia ser feito pela espiritualidade, né? Pela equipe espiritual. Isso me fez lembrar, no curso Master em Apometria, não sei se você se lembra, Darlene, você que também fez o curso, e que teve um atendimento, acho que era regressão emocional, salvo engano, em que, em determinado momento, seria feita a limpeza no corpo astral. Eu não sei, também não me recordo se era do consulente ou se era um espírito, mas enfim, a Elaine falou assim: vamos tirar com a mão. Você está lembrada disso? Darlene? Você fala no presencial?
Não, você fez o Master online? Fiz o Master Online. O online. Não sei Fiz não sei online se e é, fiz o presencial lá. sim, mas o online não tem um momento em que como é que a gente tira com a mão? Não sei se você chegou a perceber isso. Que a Não, Elaine falou isso, eu não estou né? lembrada, não. Tirar com a mão, fazer uma limpeza com a mão. Tinha uma Eu sei crosta, que alguma coisa lá assim. no Né? presencial, que a gente teve uma sessão, tinha um médico que tirava, tirava com a mão os cascões astrais, as coisas que o paciente estava, que o consulente carregava. Então, isso é possível. Né? Esse tirar com a mão é justamente uma limpeza que é feita com o membro da equipe desdobrado, que ele vai lá e retira essas peias do paciente. Certo? Essa limpeza com as mãos me lembra muito a técnica também da cura prânica, que antes de você fazer a aplicação das energias nos chakras, você tem que limpar Sim. toda a aura do paciente, né? Que você usa as mãos para limpar e arrumar toda a aura dele antes de atender, porque se ele tiver com aquilo ali emaranhado e sujo, a energia não consegue passar para arrumar os chakras. Pois é, mas aí olha o que é que o sistematizador fala, né? Note-se que os passes habitualmente ministrados em casas espíritas são ineficazes nesses casos, pois o passe age somente sobre a aura do paciente, mas no campo vibratório. Com frequência, fornecemos energia aos médios desdobrados para que possam retirar do paciente essas peias de material mais pesado. Então, a equipe coloca, canaliza, né, direciona as energias para os médios desdobrados para que possam retirar, né, e eu penso que é com movimentos mesmo, como se fosse uma espécie de passe, né, mas eles vão lá e retiram, né, de maneira, não sei se como se aplicando um dispersivo no corpo astral do paciente, né? Mas, enfim, o que é importante a gente saber? O paciente, ele tem que estar desdobrado, a ação tem que ser sobre o corpo astral e os médios vão lá e retiram, simplesmente, né, fazendo o uso das mãos para retirar essas peias. Isso também pode ser feito pela equipe espiritual, segundo Lacerda explicou. Penso eu, né? Se eu estiver equivocado, eu não tenho certeza, mas teria que fazer a experiência para saber, né? Como a hipometria também evolui, eu penso que o uso eu não sei se mas não tenho certeza, é só uma imaginação. Se o vento solar não seria capaz de fazer essa limpeza com o paciente desdobrado e canalizando o vento solar para o entorno da. Ô, Vandré, Sim, eu acho que o vento solar não faria essa limpeza por conta de que eles chamam atenção quando a gente usar o vento solar, usar só na periferia da aura, porque senão o vento solar queima o corpo, né? sim. Poderia queimar o corpo. Então, eu tenho a impressão de que o corpo, os outros demais corpos, o vento solar não teria, porque ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, tanto que fala para a gente usar com cuidado e usar quando você já tiver destreza. Até Sim. fala que os médios, quando a gente está começando no trabalho, tem que ter muito cuidado, porque é para usar só na periferia das auras, Uhum. né? Para não atingir a aura, porque senão o vento solar queima. Eu lembro que o Leonardo falou sobre isso, né? Então, se essas P's estiverem, digamos,
bem arraigada, né, aos chakras, nesse caso aí não seria, porque terminaria indo contra esse princípio, né, esse ensinamento de que o vento solar, se aplicado de maneira equivocada, pode prejudicar os chakras, né? Agora, se fosse algo periférico, talvez, viu, Darlene? É só uma cogitação também. Algo na periferia, eu acho que sim, né? Já que ele mesmo ressaltou, né? Na periferia é possível, sim, aplicar o vento solar. Mas, enfim, se retira com as mãos, certo? E não podendo a equipe, vai a equipe espiritual, solicita-se a equipe espiritual. E aí alguém pode perguntar, por que a equipe espiritual não resolve logo? Porque, né, nós somos parceiros. A gente não pode ficar dependendo sempre da equipe espiritual. Nós trabalhamos em parcerias, não é assim? Com os nossos mentores e guias, os protetores. Naquilo que não está ao nosso alcance, eles podem fazer, certo? E de todo modo, nós colaboramos com o nosso ectoplasma nesse trabalho. É importante observar que o enunciado da sexta lei completa o da terceira, pois os médiuns também precisam estar higienizados para que a sua ação à distância consuma menos energia. Tá aí a preocupação, né? Os médios vão fazer esse trabalho de limpeza, tá? Eles serão desdobrados. Eles devem ser limpos. Aí, nesse caso aí, como é que faz? Os próprios médiuns que vão tirar? Não, né? Aí, nesse caso aí, penso eu, o médium desdobrado, a equipe espiritual faz a limpeza, certo? Ou tem que existir também, o que eu penso, né? Eu acho que outras formas podem ser estudadas para fazer essa limpeza, que não só com as mãos ou só na equipe, colocar isso a cargo da equipe espiritual, certo? É um pensamento meu. A gente pode estudar outras formas de limpeza. E o que eu penso aqui agora também, né? Eu pensei no vento solar, né? Mas tem essa ressalva aí que foi levantada e bem lembrada por Darlene. E tem os elementais da natureza que podem ser utilizados para a limpeza. E com menos risco, né, que o vento solar. Por exemplo, os elementais da água salgada. As sereias, as ondinas de águas salgadas e os tritões. Pedir que retire, que limpe, né, que absorva, que sugue com a força da água salgada as peias magnéticas aderidas, certo? É uma forma. O que mais poderíamos pensar, né? É só uma sugestão, turma, assim, porque o que eu quero sugerir aqui é que tudo pode ser testado, pode ser avaliado. A apometria foi construída através de experimento de teste. E assim pode ser desenvolvida, para não se ficar preso somente, né, a uma forma de trabalhar. A equipe tem que pensar em alternativas para poder atingir aquele objetivo. Ora, se é para que as pessoas desdobradas estejam limpas, a gente tem que pensar como, né, isso tem que acontecer. Né? E aqui nós temos essa situação, né, de que os médiuns devem estar higienizados para poder limpar o outro. E aí, como é que a gente faria isso? Certo? Então, sugiro que outras técnicas também possam ser estudadas para alcançar esse objetivo. Fale, Tiago, você queria falar?
Foi, mas eu fui contemplado na sua fala, não é? Porque realmente eu estava pensando mesmo, né? Nos elementais, no caso, como o Daline acabou de falar também, né? Sobre o vento solar, porque ele é muito forte mesmo, e aí tem que fazer uma preparação técnica para poder fazer sobre, né, a superfície do perispírito, mas justamente na hora eu pensei também na água, porque deixa eu olhar, são os elementos purificantes, né? Sim, Um que queima e outro que lava, né? Que externaliza, né? E que vai nas profundezas, né? Levando pelos esses elementais, sim. né? E aí depois que você falou, aí já foi contemplando já na sua fala. E aí, Tiago, e outra coisa também que me faz cogitar, mas também num espírito investigativo, né, e de dúvida mais, né, do que de certeza. E o que é que os elementais do fogo, as salamandras, poderiam colaborar nesse sentido? Há um Sim. risco também de atingir os centros de força, né, os chakras. No caso do espírito desdobrado, né, o nome que se usa dentro do espiritismo é centros de força, ou para-chakras, como diz Wagner Borges, né, que são os chakras do perispírito. Será que seria um risco? Será que seria danoso, já que o papel das salamandras é, é, é um papel também transmutador e de uma limpeza até mais forte do que dos elementais da água salgada, né? Ou da água doce também, que... Eu acho que as salamandras, no caso, como os elementais são seres vivos e podem obedecer a ordens, quem está manipulando ele consegue fazer com que ele faça essa Isso, limpeza queimar mais intensa de uma forma que não queime. O vento solar, porque Sim, é uma sim. energia, né, que é muito poderosa e você pode não ter controle, muito controle sobre ela, né? Quando ela passa, ela queima de uma forma, digamos assim, mais violenta. Já as salamandras, elas já são seres que eles são, como é que eu vou dizer? Eles têm uma certa inteligência, né? Eles têm uma certa inteligência, não como uma inteligência já desenvolvida de um espírito, mas ele já é um Mas com uma espírito. condução, né, Dá? Exatamente, Mas com uma uma condução, condução dos espíritos que são próprios Uhum, para comandar os é, elementais. Por isso eu acho, André, que eles podem é. ser usados sim. Até porque ele não fez essa menção de não usar as salamandras. Mas a recomendação que tem é que a gente não dê ordem para os elementais. Tem sempre que Sim, utilizar os seres, né, os espíritos que são próprios para comandar os elementais. Mas perfeito, eu acho que Daline. pode ser usado mesmo as salamandras, né, nesse processo de queima. Veja que, nesse ponto específico, eu não encontrei muita coisa na literatura. Eu recorri a Espírito e Matéria, Energia e Espírito, Introdução aos Fundamentos da Apometria, Apometria, Procedimento e Método, e também o livro do Norberto Peixoto. E o Desobsessão e Apometria do Vitor Ronaldo Costa, né, a respeito da... Mas lá na frente você vai ver uma forma de trabalhar do Vitor que ele não enfatiza a questão da limpeza, ele foca mais nos campos de força e na esteira magnética, certo? Mas nesse ponto específico da limpeza, né, eu não encontrei muita informação, né? Só essa lei de que os médiuns podem, sim, desdobrados, limpar o, os pacientes ou outros médiuns desdobrados, né? Ou então a equipe espiritual, tá? Mas tá aí para a gente investigar e buscar, né, mais subsídios para poder aplicar essa limpeza. Uma coisa que me veio em mente agora, um recurso alternativo, que também teria que experimentar isso para ver se funciona, tá? Não é uma solução que foi dada, é mais só uma ideia. Chama violeta. Visualização da chama violeta.
Dentro da literatura do esoterismo, ela é considerada o raio que transmuta. Então, você visualiza essa chama. Eu mesmo pratico muito, de montão, né? Aqui em casa, comigo, no meu quarto, pratico sempre com segurança, me sinto bem, uso sempre. Muitas vezes, assim, quando eu estou deitado, que eu me concentro, eu consigo um desdobramento, inclusive, né? Me sinto mais leve. Então, os benefícios são incontestáveis para, no caso, proteção e transmutação de energia. Vocês podem testar isso em casa. Agora, especificamente para a apometria, né, teria que ver se realmente ele consegue cumprir essa finalidade de higienizar o perispírito para que possa acontecer o deslocamento para os hospitais. Entende? Então, seria uma sugestão e é algo que a gente pode praticar sem risco. Sem esse risco do vento solar, certo? Eu acho que seria até, hipoteticamente falando, né? Algo mais seguro até do que as salamandras. Você visualiza a, a, a chama violeta e, com a sua vontade, coloca a vontade de limpar, de transmutar a energia, girando ao redor da pessoa, tá? Só uma sugestão e, através de teste, de experimento, que a gente, né, pode chegar a uma certeza de que pode ser usado como ferramenta ou não para, né, a higienização que é preconizada pela Sexta Lei. Toda essa ação de condução do paciente desdobrado aos hospitais da espiritualidade se dá sob a proteção dos guias espirituais dos campos de força, criados para os atendimentos espirituais pelos servidores encarnados. Para facilitar essa condução, preces poderão ser utilizadas a fim de promover o aumento da frequência vibratória para aqueles que estão em deslocamento, ajudando a reduzir possíveis resistências que venham a encontrar. Então, a sintonia, né, é muito importante, né? A prece serve para você elevar a sua frequência, né? Você entrar em conexão com planos mais altos e poder se deslocar com mais facilidade. E aí, os doadores poderão ficar em prece, em silêncio, né? Colaborando para que todo o processo ocorra. Os assistidos encarnados desdobrados podem ser conduzidos pelos médiums em ação à distância, de acordo com a técnica operacional de aplicação da terceira lei fundamental do método. Entretanto, poderão ser conduzidos por um campo de força mentalmente projetado para essa finalidade pelos servidores encarnados. Os encarnados desdobrados serão conduzidos por sintonia mental até os postos de socorro através de um potente campo de força mental projetado para essa finalidade. Agora o João Pedro fala lá em apometria os procedimentos do método, que pode acontecer o quê? Dos próprios médiuns conduzir como se fosse um comboio, né, dando aquela cobertura para o transporte do assistido. Ou seja, eles acompanham. E eles vão o quê? Num campo de força. Só aqui, turma. Lembrando, né, como é que funcionava a terceira lei. A terceira lei da apometria é a lei que se chama de viagem astral. É a lei da ação do espírito desdobrado à distância.
o espírito, no caso, o membro da equipe, pode ser desdobrado e agir à distância. Isso é feito através de comandos e da doação da energia da equipe para que o servidor possa se deslocar e fazer um trabalho, certo? Esses princípios vão se aplicar à sexta lei também. Aqui há um foco mais nos assistidos, nos pacientes, direcionados aos postos de socorro. Tá? E lá nós vimos o quê? Que o operador ele precisa de um endereço e o médium desdobrado precisa também estar ter em mente aquele endereço para onde ele está sendo levado, para onde ele vai se conduzir. Certo? E aqui já não, já são os assistidos encarnados que, desdobrados, eles vão até os hospitais. Eles são conduzidos, certo? Eles não vão por moto próprio. Eles estão tendo uma condução. A equipe está conduzindo eles, certo? Os assistidos. E aí, uma figura que está lá em Introdução aos Fundamentos da Apometria, um túnel, que é zona de condução, que seria um campo de força e que o Vitor Ronaldo Costa chama de esteira magnética, como se fosse uma esteira magnética que liga a instituição do plano físico até ao Hospital do Astral. E é dentro dessa zona de condução que o paciente, juntamente com a equipe, eles fazem o transporte. Algumas observações antes de a gente entrar em outras técnicas que foram desdobradas, considerações sobre as forças em ação. Acrescente-se aqui que essa região da condução estará sujeita às investidas daqueles que se opõem ao serviço de atendimento, porque é a sua zona de circulação. Essas investidas serão mais intensas, tanto quanto mais próximas às regiões densas da esfera física for essa condução. Observação do João Pedro, ok? Para a gente saber que o astral não é flores. O astral não é brincadeira, igual muitos imaginam aí, pode sair do corpo, numa boa, tá? Sair do corpo, todo mundo sai, é um fato natural. No entanto, né, há de se considerar todo o ambiente ao redor, né, de espíritos densos, obsessores, que circulam ali livremente. Né? Então, todo projetor, ele precisa ter conhecimento de autodefesa, ele precisa se conduzir com segurança, não é de qualquer jeito e tá tudo bem, certo? Como imaginam alguns. Certo? Outro ponto a ser considerado. A energia necessária para a condução terá que ser superior à soma das forças de acoplamento que estão atuando para trazer de volta ao corpo astral e as forças do meio em que se desloca e que se opõe à movimentação. É aquelas mesmas questões que nós vimos lá na terceira lei, de que existe uma força de acoplamento, né, atraindo e puxando o perispírito para o corpo físico, e é necessário empregar uma energia para que, né, essa força de atração não possa vencer, certo? Não venha vingar e impedir que o trabalho aconteça. E, além disso, temos também a questão da força gravitacional, né, que a Terra exerce sobre os corpos, ainda que, né, extrafísicos. Mais duas considerações. Outro fator relevante a se considerar são as energias do duplo etérico, que tendem a se opor ao deslocamento
quando são levadas junto do corpo astral do paciente em obediência ao seu comando mental, consciente ou não. Veja aí que energias do duplo etérico também podem, né, ficar ali aderidas ao corpo astral. Tanto é que, em muitos trabalhos, os amparadores eles pegam a pessoa desdobrada para fazer um trabalho de cura, né, para chegar naqueles espíritos mais densos que não sentem essa ação da espiritualidade, né, superior. Então, eles precisam de um espírito encarnado que tem essa energia mais ligada ao corpo físico, ao duplo etérico, para fazer esse tipo de trabalho. O consulente, ao contrário dos médios, não está habituado aos desdobramentos com deslocamentos do tipo ao que será submetido, podendo oferecer alguma resistência inconsciente ao esforço de condução dos servidores. Então, a diversidade natural, encontrar os pacientes, os consulentes, né, os assistidos, oferecendo alguma resistência, porque nunca, né, a ansiedade, o fato de nunca ter tido essa experiência de maneira consciente, né, pode ser um obstáculo que dificulte o processo. E aí é o roteiro do João Pedro, lá em Apometria, os procedimentos do método. Como é que ele sugere a aplicação dessa sexta lei? Primeiro, desdobrar o assistido. Segundo, higienizar o duplo etérico e o corpo astral do assistido. Terceiro, sintonizar com o posto de socorro espiritual. Quarto, projetar um campo de proteção entre a instituição de atendimento e um posto de socorro espiritual. Quinto passo, envolver o assistido num campo de condução. Sexto passo, provocar a levitação desse campo de condução. Sétimo, promover o deslocamento do campo de condução até seu destino. Oitavo, aguardar pelo atendimento realizado pelos socorristas espirituais. E aí, depois do atendimento, né, conduzir o assistido de retorno, fazer o acoplamento, né, acoplar e fechar o campo do assistido e desfazer a sintonia com o posto de socorro. Eu vou mandar depois esse slide para vocês, tá? Parece muita coisa, mas é só o passo a passo, a meu ver, é simples. Tá? Lembrar de desdobra, higieniza, faz a sintonia, porque a gente precisa saber para onde a pessoa vai, né? Se a gente deve mentalizar e saber para onde é que vai mandar, isso é importante, né? Saber o endereço astral, o nome da instituição do astral para onde o paciente ou o consulente será conduzido, né? E faz essa sintonia, e aí cria um campo de força, como se ligasse essa instituição do astral à instituição do físico. Envolve o assistido num campo de força que esse campo de força menor seria em volta do assistido para fazer a condução como se fosse uma esfera. Lembra da esfera que o Divaldo Franco narra que outros espíritos foram transportados até um local? Simplesmente pode ser essa mesma forma geométrica que pode ser aplicada nessa condução. Envolve o assistido nessa esfera e, com a vontade, vai determinando que se direcione até o hospital do astral, né, promovendo o deslocamento.
Chegou lá e aguardar o atendimento. E aí os médios vão ficar sabendo, né, que se já está na hora ou por intuição, vai saber o momento certo de fazer o retorno. Beleza aí, turma? Beleza. Peço que fiquei cheio de dúvidas, sabe? Ah, pode falar, Fábio. Então, assim, é porque você falando dessa forma me lembrou a fila do SUS, certo? Ah, diga aí. Assim, porque, não, apesar da brincadeira do SUS aí, assim, ficou parecendo assim uma coisa assim, porque eu sempre soube, assim, eu sempre entendi que quando a gente está fazendo esse trabalho espiritual, tem sempre algum guia conduzindo os trabalhos também do outro lado, auxiliando a proteção e tudo mais da casa, tá entendendo? Sim. Então, assim, então ficou essa análise aí toda na mão dos médiuns, não é? E dependendo de um ou dois que tenham toda esse, essa característica, né, de ter uma visão ou de ter esse órgão mais sensitivo e desperto para poder fazer esse trabalho, assim, como se fosse uma coisa só de cá nós encarnados, tá entendendo? Assim como se não tivesse nenhum ajuda ou um auxílio da espiritualidade para poder fazer essa parte também, tá entendendo? Inclusive nisso, assim, que me pareceu, assim, eu falei da fila dos SUS, mas é um pouco daquela história da sensibilidade do médium, né? Saber para onde levar, saber o tempo de esperar, né? Saber o momento que vai ser atendido, o tempo de retorno, né? Então, assim, então parece que fica uma coisa muito só terra, tá entendendo? E pouco espiritualidade. É isso que eu tô dizendo que eu não entendi direito, tá entendendo? O processo em si do que a técnica, tá entendendo? A técnica eu acho que foi clara, aí você foi bem legal aí na condução, tá entendendo? Mas o processo, o procedimento em si é que me deixou dúvidas, tá entendendo? É um roteiro que é sugerido, certo? Nesse processo de condução até o hospital, né? Como prática da sexta lei. Mas até aí, Fábio, né? A gente não pode dizer que será um trabalho só de encarnar. Como eu falei lá, nós somos parceiros. O futuro da humanidade não é estar dependendo o tempo todo dos mentores, dos guias. Sim, nós precisamos deles, mas eles também precisam de nós. Tá? Vai chegar um momento que vai ser só nós do lado de lá e eles do lado de cá. Né? E, por coincidência, nós estamos vendo essa questão da natureza dos mentores nos nossos estudos do colegiado, né? Vendo que eles são tão humanos quanto nós. Certo? Então, mas a essa altura aqui, né, que começou a desdobrar o assistido, nós já tivemos a prece de abertura, já tivemos uma limpeza geral, já tivemos a formação do campo de força, a evocação da equipe espiritual, né, ali presente para estar nos assistindo e nos intuindo no que for necessário. E como ele disse lá, o trabalho é feito sob a proteção deles. Certo? Agora, quem está do lado de cá, no plano físico, tem um operador também do plano físico. Ele vai ter que dar os comandos, ele é o dirigente, né? E sob a parceria da equipe espiritual, ele vai fazer todo o processo. Tá? Então, assim, aparentemente parece uma coisa mais, né, só para os encarnados, mas não, eles estão ali dando o suporte, o amparo necessário para que tudo aconteça. Inclusive, teve a parte da limpeza, que quando os médios não conseguem, a equipe espiritual faz. Né? Na remoção das peias e dos laços magnéticos. Sim. Na preparação dos trabalhos. É um trabalho dos dois lados, né? Dos dois lados. Eles trabalham o tempo todo. A gente precisa do amparo da segurança, né? Espiritual, do trabalho
dos chamados Exus. E tem uma coisa, assim, porque não é dirigente que fala, né? O operador, nem sempre o operador tem a visão, né? O Leonardo mesmo é operador e ele não tem clarividência. Pois Mas é. ele tem a intuição de receber, da sintonia dele com os espíritos para saber o passo a passo, quanto tempo demora, a hora de terminar, a hora que terminou, que precisa terminar. Então, é a questão da sintonia com a equipe espiritual, Fábio, que eu acredito que sim, tem. Né? Para a gente que não, que acho que ainda está verde nessa coisa, a gente fica nessa insegurança, eu também fico pensando, né? Como é que ele sabe que acabou, como é que ele tem certeza do... Mas para a pessoa que já está com essa sintonia mais trabalhada, com a equipe que já está, né, com essa sintonia mais trabalhada, não deve ser difícil para eles perceberem a ação e a condução dos espíritos no trabalho. Muito bem, Darlene, viu? Você deu por convencido, Fábio? Não, assim, eu acho que era só a explicação mesmo, assim, aí fica mais claro, na verdade, porque é isso que eu estava falando, assim, é o encadeamento aí que foi dado, na verdade, assim, é como se não tivesse ninguém, assim, nos auxiliando, assim, mas aí eu acho que vocês clarearam muito bem aí, né? A gente estará sempre amparado aí nesse trabalho aí, que a gente fizer juntos, né? Então, sintonia tem que existir o tempo todo, né? Desde o início. Na abertura, evocação, entrar em sintonia com eles, está sintonizado, né? Porque é um trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Por membros, pessoas... Inclusive, durante esse trabalho, eles podem capturar espíritos que precisam ser conduzidos, né? E eles entregam esses espíritos na mão da equipe espiritual, para dar encaminhamento, né? No que a gente trabalhou lá em Belo Horizonte, até uma void foi pego, né? E entregue à equipe espiritual para dar encaminhamento. Tanto os espíritos que foram presos, quanto os ovoides que conseguiram ser recuperados e dados para a equipe para tratamento. Então, pois é. A equipe e a equipe como um todo é composto de encarnados e desencarnados, né? Todos trabalhando juntos. Então, tranquilo. Agora, assim, a gente fala muito da história como é que dá o nome? Caraca, como é que fugiu a palavra assim? Como é quando o médium... como é o nome, rapaz? Quando o médium finge ser uma coisa que não é. Animismo? Sim, o animismo, pronto. O animismo, né? Assim, num trabalho desse também, certo? Assim, pegando uma equipe nova também, assim. Até quanto tem de animismo dentro de uma experiência dessa, ou não, tá entendendo, André? Sim. É uma coisa que eu fico aliás, que me veio à mente aqui, né? Porque a gente fica tudo no ouvir dizer. A gente, assim, pessoas do meu naipe, tá entendendo? Que não tem a mediunidade aflorada, na verdade, tá entendendo? Mas Então, ninguém começa, Fábio, já afiado. A mediunidade é desenvolvida com a prática. Essa sua preocupação, que é pertinente, vai acontecer também em qualquer tipo de trabalho mediúnico. Se é uma reunião mediúnica de desobsessão, ou uma simples gira de umbanda, o que seja, né? No início, o médium sempre vai ter essa dúvida: será que sou eu? Será que, né, é o espírito? Né? Aí, com a prática, ele vai se desenvolvendo, né? E com o tempo, ele vai tendo mais segurança e vendo que as manifestações são autênticas das entidades que estão com ele. Uma vez que a equipe é nova, toda nova, os trabalhos que eles vão começar é coisa pequena.
né? Nunca vai se começar um trabalho envolvendo captura de espíritos, tratamentos complexos, coisas assim, né? Vai ser mais construção de campo de força, né? Até a equipe os dois lados estarem entrosados, para começar a ter trabalhos com maiores complexidades. Né? Então, eu acredito, Fábio. E tem essa coisa mesmo, Fábio, porque eu ficava me perguntando, né, ouvindo e passando pela minha cabeça, mas é isso mesmo que está acontecendo? Será que que esse médium está vendo isso mesmo que ele está falando? Mas aí você vê que não é um médium relatando uma coisa. São vários médios que trabalham da equipe relatando e que as histórias, no final, constrói uma história com sentido. Você vê que cada um vê uma parte, não tem nenhum médio que vê o todo. Né? Então, cada um tem uma parte da história e vai relatando, e vai casando, e vai fazendo sentido, no final você vê a história toda construída. E que tudo fazendo sentido, que é essa parte que o dirigente faz, essa amarração. Né? Mas eu acho que aí tem a questão da experiência da equipe mesmo. Né? E treinamento. E treinamento, exatamente. Ou seja, antes mesmo de começar a praticar, atender para valer mesmo, eu penso que é importante treinar. Você vê que o pessoal lá foram 10 anos de estudo, né? Foram 8 anos, falaram, Darlene. Está falando da equipe do rock, né? Sim, que Léo lá, eu me lembro 8 anos. 10 anos. Mas, assim, isso é relativo porque também, assim, se reúne quantas vezes, né? Sim. Quantas vezes na semana ou quantas vezes no mês? Né? Com que frequência? Né? Então, eles passaram 8 anos estudando e praticando, treinando, né, antes de fazer o atendimento. Isso. E eu acho que eles só começaram mesmo que foi naquela emergência, né? Foi daquele jeito, senão eles continuavam estudando. Pois é. Né? E o segredo para isso, Fábio, é treinar, praticar, né? Perfeito. Fazendo os testes, teste de sintonia, de intuição, né? Vamos fazer os campos de força, vamos fazer um transporte, vamos ver como é que é, né? Vai praticando até a equipe vai se sentir segura, né? O médico se sente mais seguro, aí pronto. Né? E a confiança de um no outro, né? Isso é muito importante também. Uma observação aqui. O paciente que foi conduzido aos hospitais do astral, no final do atendimento, algumas vezes permanecem lá internado, segundo a necessidade indicada pelas entidades responsáveis pelo socorro dado. A condução ao reacoplamento será realizada pela equipe espiritual que orientou o atendimento. Olha aí, Fábio. Sim. Está aqui, né? Bem claro aí que... E aqui ele... Lembra que teve um slide que nós passamos aqui, disse, isso pode ser feito no início. Né? Aqui ele já está falando de uma ocorrência que é no final do atendimento. Né? E aí, o que acontece? O consulente ele fica internado. Ele é desdobrado, foi conduzido, e aí tem que aguardar ele passar por todo o procedimento pelos espíritos que estão ali atendendo ele, conforme a necessidade daquele caso concreto. E aí, né, em que momento você vai reacoplar? Aí é a equipe espiritual que vai fazer o processo. E você vai sentir... O pessoal não vai embora para casa, né? Aguarda um tempinho, né, e espera concluir todo o processo. Tá? E aí, por intuição, vai ver que tudo foi finalizado. Né? O próprio paciente ele vai acordando e voltando à normalidade, nesse caso aí. Uma das exigências, quando exercitamos a mediunidade assistencial com o concurso da apometria, é proteger os medianeiros desdobrados, especialmente durante o trajeto entre o plano terreno e a instituição hospitalar, que nos fornece o amparo na dimensão extrafísica. Vamos ver agora a abordagem de Vitor Ronaldo Costa.
Então, é a técnica de encaminhamento para a instituição hospitalar do astral, que está no livro Desobsessão e Apometria. 1. Mentalizamos uma espécie de esteira magnética, luminosa e deslizante, ao mesmo tempo em que fornecemos as energias em forma de pulsos, com a finalidade de bem estruturá-la na dimensão astral. A seguir, comandamos uma sintonia entre os médiuns e a esteira, e, na sequência, ordenamos a subida do grupo até o hospital, fornecendo naturalmente os 7 pulsos energéticos necessários ao cumprimento com sucesso da trajetória traçada. Então, a esteira magnética, que muito se usa na apometria, pelo colegiado, teve origem aí, né, com essa ideia do Vitor Ronaldo Costa. Você visualiza uma esteira ou um túnel, né, com poder atrativo, né, de transporte para determinado local, né, e dentro da apometria do Colegiado de Guardiões da Humanidade, que é divulgada por Leonardo Muller, essa esteira vai até um campo de contenção, e ele vai atraindo todos os espíritos rebeldes que estejam ali, colocado num campo de contenção. Ao final, esse campo de contenção é encerrado e os espíritos são entregues, né, aos guardiões que possam encaminhar essas entidades. Então, aqui o Vitor ele visualiza uma esteira magnética para levar o consulente, os médiuns, até o hospital do astral. E aí, o que é que ele faz? Depois de visualizar essa esteira, comanda a sintonia dos médiuns com a esteira. E aí, determina que a turma possa subir, né? Os médiuns que estão ali dando um amparo, conduzindo, e os assistidos. 2. Por ideoplastia, construímos uma espécie de cápsula magnética capaz de abrigar em seu interior os médiuns desdobrados. A cápsula se estrutura à medida que fornecemos energia controlada pela contagem progressiva. Então, solicitamos aos medianeiros que se acomodem no interior da mesma e comandamos os 7 impulsos necessários ao cumprimento da trajetória até a fonte em meio aos jardins que ornamentam o hospital. Segundo o autor, são procedimentos válidos, simples de serem obtidos e que se mostraram eficazes no decorrer dos anos. Veja, depois que é criada a esteira magnética, visualizada até a instituição hospitalar do astral, cria-se uma cápsula magnética, e aí tanto os médiuns como os assistidos entram nessa cápsula, que vão na esteira. Certo? Veja que tudo isso é construído através de pulso. Aí entra a lei do plano astral, de que tudo pode ser plasmado pela nossa vontade. Entra aí o nosso poder criativo de construir toda essa estrutura que vai conduzir as pessoas envolvidas naquele trabalho até o hospital do astral, onde o tratamento no corpo astral é feito. Certo? Então, é uma coisa bem simples. As pessoas estão ali reunidas, o operador dá os comandos, formando a esteira magnética agora, visualizando e doando energia para a formação dessa esteira magnética, ligando a instituição, a da casa espiritualista, espírita, do terreiro, até a instituição hospitalar do astral superior,
fazendo a sintonia com os médiuns, criando agora isso já todos desdobrados, né? Aí, prosseguindo, criando agora uma cápsula onde todos possam entrar nessa cápsula e serem transportados agora através da esteira magnética. Em 1, 2, 3, e assim vai, até 7. Então, é uma coisa muito simples que pode ser feita, né? E nesse caso aí, veja que o Vitor Ronaldo, ele desenvolveu essa sexta lei. A esse ponto aí, já houve a limpeza, certo? Ele não focou na limpeza, ele se focou mais, como eu já falei, né? Na proteção e na formação dos campos de força, certo? Então, não exclui aquela limpeza inicial que tem que ser feita. Os médiuns e os assistidos são desdobrados, é feita a limpeza. Feito isso, eles desdobrados e limpos, agora sim, construímos a esteira magnética que liga a casa espiritualista até o hospital do astral. Em seguida, faz a sintonia de todos com essa esteira, cria-se uma cápsula ou uma esfera, como você queira, né, formar essa estrutura para que eles possam adentrar e serem conduzidos pela esteira dentro dessa cápsula. Ok? Chegando lá, é só aguardar o tratamento. As pessoas são entregues, né, para fazer o tratamento no perispírito e aí depois retorna e faz o procedimento de retorno, de reacoplamento e depois recolhimento dessa esteira. Só resumindo aqui como é que foi que eu separei os pontos, né, para ficar bem como se fosse um roteiro. Mentalizamos uma espécie de esteira magnética, luminosa e deslizante, ao mesmo tempo em que fornecemos as energias em forma de pulsos com a finalidade de bem estruturá-la na dimensão astral. 2. Comandamos uma sintonia entre os médios e a esteira. 3. Construímos uma espécie de cápsula magnética capaz de abrigar em seu interior os médios desdobrados. A cápsula se estrutura à medida que fornecemos energia controlada pela contagem progressiva, 7 a 10 pulsos. 4. Solicitamos aos medianeiros que se acomodem no interior da cápsula, e entenda-se aqui medianeiro como sendo os assistidos ou os próprios trabalhadores, né, os médios trabalhadores. E, por fim, ordenamos a subida do grupo, comandamos 7 pulsos necessários ao cumprimento da trajetória até a fonte em meio aos jardins que ornamentam o hospital. Então, turma, tudo isso daí é feito com a vontade, com a imaginação, com o poder de plasmar, né, de moldar no plano extrafísico, né, através do fluido cósmico universal que nos envolve. Né? E você contando, você vai criando essas formas e aí tudo vai acontecendo. Né? Todos ali em sintonia. E é assim que, inclusive, eu acho que é um dos livros de Robson, que eu não me recordo qual, que a Ângelo Inácio faz a descrição dos engenheiros construindo, eu não sei se eram parte de um veículo, né? Eles vão criando as peças, vão montando ali. É a mesma lei, né, que está sendo utilizada aqui na apometria, né? De criação de esteira, com essa propriedade de transportar, né? E dessa cápsula com a propriedade de proteger e dar segurança nesse transporte.
Alguém queria fazer alguma consideração? Não, só falava, André, assim, que você explicando assim, mais compreensível, verdade, né? Você fazendo a exemplificação, tá entendendo? E realmente no outro formato ficou parecendo uma coisa bem longa, bem demorada, bem complexa. Mas aí clareou mais você exemplificando aí. Valeu. Pois é, turma. Então, já vai dar 9 horas, né? Alguém mais queria falar alguma coisa? Ou fazer alguma observação, algum acréscimo? Ou até, né? Críticas são bem-vindas, né? Que possam nos somar. Beleza? Então, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Vai Vamos lá, lá. Tiago. Vamos lá, gente, né? Nesse momento, com profunda gratidão aos nossos amigos espirituais que estão conosco, né, nesse conhecimento, na produção do conhecimento pelo irmão André, que assim foi passado. Agradecemos também, né, em todas, né, a gente para estar junto, conforme os propósitos de Cristo, né, nos estudos, na adversidade da vida, no acolhimento para todos nós. E assim, iniciamos mais uma semana, com muita profunda gratidão a todos, que assim seja. Assim seja. Gratidão. Gratidão, viu, turma? Valeu, Obrigado também, André, valeu. Vandré e Tiago amanhã, na Amanhã, doação. com certeza, 8 horas. Você conduz, Vandré, a doação e Tico faz As a leitura. ordens. Já tem Uhum. certeza, Chico? Já conseguiu achar a caixa? Não, a caixa, que meu quarto ainda aqui, que eu estou nele, né? Mas não tem nada aqui ainda, nem o guarda-roupa. Vai montar guarda-roupa ainda, mas meus livros estão. Só você pegar um livro e descer para casa. Mas eu pego lá um livro amanhã. Tá bom. Então, até amanhã à noite a gente se encontra. Até amanhã. Valeu, Tchau, gente. Tchau, turma. tchau. Obrigado, André. Valeu, Fabinho. Valeu, Boa noite. meninas. Um Valeu, abraço. Sueli. Ellen. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.